E aí, bora fazer uma viagem no tempo? O nosso guia vai ser essa página de jornal aqui, de 1943. Pensa nela como uma verdadeira cápsula do tempo, que mostra direitinho a identidade e o orgulho da cidade de Pinhal, lá em São Paulo, num momento muito particular da sua história. Olha só, a nossa fonte é essa aqui, uma página inteira de jornal, que é tipo um retrato bem detalhado. Não é só uma coleção de notícias, sabe? É quase uma declaração, uma pintura de uma cidade que se via, assim, no auge, em pleno florescimento. A manchete, logo de cara, já dá o tom da coisa. Aqui não tem modéstia nenhuma, viu? Uma das cidades mais ricas e atraentes. Essa é a ideia principal que o texto quer passar. Um sentimento de um orgulho cívico enorme e de uma prosperidade que parecia, assim, inquestionável. Então, o que a gente vai fazer é um tour virtual pela Pinhal de 1943, seguindo o que o próprio artigo conta. Vamos olhar como a cidade se enxergava, começando por essa ideia de riqueza e beleza, depois a gente mergulha na economia, vê o progresso na administração, conhece o povo e no final a gente junta tudo para entender o que isso significa. Bom, começando por como o artigo via a cidade no geral, o texto fala que Pinhal estava passando por uma fase de extraordinário desenvolvimento. E não elogia só a riqueza não, mas também o clima agradável e a beleza das ruas. E repara só nos adjetivos que eles usam por povo de Pinhal: laboriosa e progressista. É interessante que o texto não atribui o sucesso só à economia, mas também ao caráter trabalhador e à visão de futuro de quem morava lá. Tá, mas de onde vinha toda essa grana, essa riqueza toda? A resposta está bem ali, no coração da economia da cidade. O artigo usa uma metáfora que é, nossa, muito poderosa: o reino do café. Isso aqui já diz tudo, né? O café não era só mais um produto. Era o rei, a força que mandava em tudo, na economia, na vida social, na política da região. A identidade de Pinhal estava totalmente amarrada a esse reino. Mas olha que interessante, o artigo também faz questão de mostrar que Pinhal não dependia só do seu rei. Mencionar outras culturas como cereais, batata, algodão e mamona mostra que a agricultura ali era diversificada, o que dá a entender que já estavam pensando em ter mais estabilidade, né? E não depender de uma coisa só. E essa riqueza toda da economia caminhava junto com o bem-estar da cidade. O artigo elogiava muito a gestão da prefeitura, tratando como um verdadeiro modelo de progresso e modernidade. E esse progresso todo tinha um rosto, uma pessoa: o prefeito da época, o Dr. Sebastião de Leme. O texto exalta o trabalho dele com essa citação direta aí, falando que a gestão era um padrão de honestidade e de operosidade. Ou seja, a liderança era vista como peça-chave para o sucesso da cidade. E olha, não era só papo não, o artigo mostra coisas bem concretas que foram feitas. Investimento em educação com escolas novas, melhorias na saúde lá na Santa Casa e, claro, o essencial, a modernização da infraestrutura, com calçamento nas ruas e melhoria na rede de água e esgoto. E as imagens ilustram isso perfeitamente. Elas mostram os resultados que todo mundo podia ver. De um lado, a gente tem a Prefeitura Municipal, o centro das decisões. Do outro, a nova Agência dos Correios, que era um símbolo de modernidade, de conexão com o resto do país. O progresso era uma coisa que dava para ver, dava para tocar. Claro que uma cidade não é feita só de prédio e rua, né? Então vamos falar do mais importante: as pessoas, os líderes, a alma da comunidade. O texto faz questão de dar um rosto para essa liderança da sociedade civil. Esse é o Álvaro Penteado de Ulió Sintra, um nome importante na comunidade empresarial da época. Ao destacar ele, o artigo está mostrando como a iniciativa privada e seus líderes também eram fundamentais para o desenvolvimento de Pinhal. E essa tabela aqui dá uma boa ideia de como a vida social era organizada. Dá para ver que era uma sociedade bem ativa, bem estruturada, né? Tinha associação para o comércio, para o setor imobiliário, para os varejistas e até para o lazer, com o clube recreativo. Era uma comunidade com tudo no seu lugar. Beleza, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. O que será que esse retrato de 1943, construído com tanto cuidado pelo jornal, diz pra gente sobre os valores e os sonhos daquela época? Então, para resumir, a identidade de Pinhal, pelo menos como foi pintada nesse artigo, se segurava em três grandes pilares. Primeiro, a prosperidade, que vinha ao lado do café. Segundo, o progresso, que a gente via nas obras públicas. E terceiro, a comunidade, com uma sociedade civil forte que participava de tudo. É como se fosse o autorretrato de uma cidade super segura de si.
E tudo isso nos leva a uma última reflexão. O que esse retrato, que é claramente uma versão idealizada, cheia de orgulho, revela sobre as ambições não só de uma cidade do interior paulista, mas, quem sabe, do Brasil inteiro, que lá por meados do século XX estava buscando se firmar como um país moderno, próspero e organizado. É, sem dúvida, uma janela fascinante para os sonhos de uma outra era.